Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em 1987 saiu um filme slasher, Natal Sangrento 2, que eu já resenhei aqui no canal, que virou meme uma determinada cena, que o cara lá atira e fala Garbage Day! Dia de coleta de lixo, e assopra a arma tal. Pois bem, também de 1987, também slasher, só que esse filme foi filmado em 1983, tá? Tem um filme Pesadelo em Shadowwoods, Shadowwoods, o Pesadelo. Nossa, tem vários títulos esse filme. Que também tem uma frase que poderia se tornar icônica. É um pouquinho porque esse filme não é tão conhecido, que é This is not cranberry sauce. Que é o sangue na faca, assim. O personagem fala umas 3, 4 vezes, só que assim, em 3 minutos ele fala isso umas 3, 4 vezes. Isso não é molho de cranberry, isso não é molho de cranberry, tá? Esse filme teve umas 3, 4 títulos. Tanto é que quando a gente assiste, mesmo as cópias, por exemplo, que tem o nome Blood Rage, alguma coisa assim, quando você começa a assistir o filme, está escrito Slasher, porque o título original de 1983 era Slasher. Tem umas 2, 3 versões rolando por aí, tá? Hoje em dia, eu acho que o cara que fez os efeitos especiais que são bacanas para 1983. Gente, esse filme é violento pra caramba, assim, para aquela época. Corpo despedaçado. Vou falar depois sobre. Esse cara fez carreira depois, trabalhou tipo Exterminador do Futuro, acho que 2, né? Porque ele é realmente bom. Tipo assim, em termos de violência, gore, sempre se fala, né, em termos de slasher, que o Sexta-feira 13 pegou o clima do Halloween, do John Carpenter, e colocou ênfase na violência. Pois bem, esse filme aí, assim, duplicou o nível de violência dos efeitos especiais, dos efeitos práticos de morte do Sexta-feira 13, tá? E lembrando sempre que é de 1983. Tem nudez desnecessária, gratuita, claro. Esses filmes, o demográfico, né, o público-alvo, geralmente é adolescentes, jovens, adultos, homens. Então tem gente transando até no trampolim da piscina, Jesus. Só que depois eu vou dizer alguma coisa a respeito dessa violência na cópia que tem ou nas cópias, pelo menos que eu vi, que tem no YouTube, tá? Mas eu vou deixar para mais tarde. Hoje em dia, talvez, esse filme, que ainda é pouco conhecido, ele é divertido, mas ele é pouco conhecido, é divertido, não significa que ele seja bom, né? É divertido justamente porque tem umas coisas ruins nele, mas um nível de violência, de gore, para quem é fã de slasher, vale a pena ver. Assim, é a Louise Lasser, a mãe dos gêmeos lá. Ela já foi esposa do Woody Allen nos anos 60 e nos anos 70 ela trabalhou numa série, numa sátira de novela, numa sátira de soap opera, Mary Hartman, que acho que pelo menos o primeiro episódio tem no YouTube. Tem algumas pessoas que corretamente apontam semelhanças de Mary Hartman com Twin Peaks, né? Porque tem assassinato, essas próprias pessoas lá da Mary Hartman assistem a uma soap opera, assim como lá nos Twin Peaks as pessoas assistiam. Então tem gente que vê similaridades, tá? É uma série que hoje em dia é considerada cult. Ela durou acho que umas 2 temporadas, ou pelo menos a Louise Lasser trabalhou nessa série por 2 temporadas, mas como essa série mimetizava uma novela de televisão, ela passava todo dia, então tem tipo 2 temporadas que ela trabalhou, mas tem 300 episódios, né? Eu nunca vi inteira, acho que nunca vou ver, mas é uma sátira das novelas. Depois ela, bom, aí a carreira dela foi para fazer o que aparecesse na frente. Ela é viva ainda, estou gravando em 2024, pelo menos até agora que eu saiba, ela é viva. Tem registros dela no YouTube, no IMDb até de 2022. Ela faz a mãe, né? Ela trabalhou depois em várias outras coisas. Só que antes de continuar falando sobre esse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos,
compartilhá-los, agradeço bastante. É um slasher, gente, que é uma produção regional, tá? Porque foi gravado na Flórida e tem uma história meio errática, assim. Se passa tudo supostamente em um condomínio de apartamentos, assim, né? Então vamos lá. Começa com um prólogo que essa mãe vai com o namorado ao drive-in, né? Aqueles cinemas drive-in, para dar uns amassos lá. Só que lembra que a gente está falando de um filme dos anos 80, isso foi gravado em 83, os carros eram gigantescos, né? Atrás do carro, ela estava com os dois filhos gêmeos dela, molecotes, 10 anos, sei lá quantos anos, dormindo. E ao mesmo tempo ela estava dando uns amassos com o tiozão na frente do carro, assim. Tem uma outra cena em que o filho beija ela bem na boca, é super freudiano o negócio. Aí é super estranho esse filme. O tom dele é estranho, as interpretações são estranhas, é tudo. Parece que você tá vendo uma coisa, o Ed Wood, assim, fazendo um slasher. Mas enfim, aí os meninos acordam enquanto ela tá começando enquanto ela tá dando lá o pega, enquanto ela tá pegando e tá sendo pega lá pelo tiozão na frente assim do carro, né? Aí os meninos saem, estão atrás do carro, saem. E um deles é o Todd e o Terry. Aí um deles pega um machado, ele encontra um machado na traseira de algum carro. E aí tem um casal pelado lá que tá transando dentro de um outro carro. Esse menino, que aí é o Terry e o Todd, é importante saber os nomes. O Terry dá um monte de machadada no casal, no moço. E a moça sai correndo, inclusive peladona. E daí todo mundo chega perto, mas antes de chegar perto, a polícia, tudo, o Terry tinha passado o machado nas mãos do irmão gêmeo, que estava em estado de choque, catatônico, por ter visto aquilo que o irmão fez e não fala nada. E aí, então, qual que é a conclusão dessa história? Todo mundo pensa que foi o Todd que matou, mas o Todd é inocente. Só que ele é mandado para o asilo lá, asylum, né, para o sanatório, e fica lá durante anos. Essa é a introdução, né, o prólogo, para a gente saber, tá? São dois irmãos, um é assassino, mas jogou a culpa literalmente, passou a culpa literalmente para as mãos do irmão, que foi lá para um sanatório. Aí então a gente tem a passagem de tempo pro presente da narrativa, onde a psiquiatra do irmão lá que tá do Todd, né? Todd é o bonzinho, gente, e Terry é o malvadão, tá? A psiquiatra tá lá conversando com a mãe do Todd, dizendo algumas progresso que ele estava fazendo, não sei o quê, e não me pergunte por quê. Ao invés dela dar essa informação para a mãe em diálogo, o filme tem uma narrativa em off. Na verdade, inexplicavelmente, não, né? É porque assim, como foi, é pura gambiarra, né? Não tem muito talento, ou o que quer que acontecer, acho que esqueceram, ou não tiveram tempo, ou não tiveram fita, ou enfim, não gravaram o diálogo entre as duas atrizes. Então aí a psiquiatra, inexplicavelmente, fala aquilo em off, né? Ela fala numa narração. Ah, mas eu acho que o Todd realmente é inocente. O culpado é o irmão dele. Mas aí, claro que a mãe dele não quer saber dessa verdade. E o filme, ele, como todo slasher, desculpa, gente, como um monte de slashers, especialmente naquela época, né? Se passa em datas comemorativas, nesse caso aí é o Dia de Ação de Graças. Mas assim, é só, sabe, tipo assim, vamos fingir, vamos falar que é tempo de ação de graça, por quê? Porque tem Halloween, tem Sexta-feira 13, tem Dia dos Namorados, Natal, e se ação de graças não foi pego, né? Efetivamente você só vai ver eles comendo lá o peru um pouquinho e depois, por isso que essa coisa do cranberry sauce, porque cranberry sauce a gente coloca no peru de Natal quando você está fazendo essas coisas, não, ou doação de graças, né, nos Estados Unidos. Beleza, aí então o Todd foge do sanatório. A gente não vê isso. A gente só vê a mãe dele recebendo lá a ligação no dia de jantarzinho de ação de graças
E ela com o Terry, que é o filho favorito dela, né? Que é o psicopata. E ela fala: Ó, não fala para ninguém, mas seu irmão fugiu do sanatório. Eles voltam para onde eles estavam, assim, na cozinha, as pessoas jantando. E aí a primeira coisa que o irmão faz: Ah, vocês vão ter a chance de conhecer meu irmão, o psicopata que estava, porque ele fugiu do sanatório. Cuidado. E eles moram, então, num prédio de. Tipo num condomínio, né? E tem só área de mato, parece. E é porque o filme é pobre. E daí, gente, esse Todd chega ao prédio, ao condomínio. E aí também chega a psiquiatra com um assistente para procurar o Todd, né? Então é assim, gente, é a mesma psiquiatra que na cena anterior dissera que ela realmente acreditava que o Todd era inocente e que o irmão gêmeo dele, o Terry, era o maníaco, era o que tinha matado. Pois bem, essa psiquiatra que acredita que o Terry era um psicopata, quando vai lá procurar o Todd no prédio de apartamentos, lá no condomínio, ela encontra o Terry, é a primeira pessoa que ela encontra. É como se ela estivesse encontrando, assim, é, eu, você, qualquer pessoa, nada daquela informação, né, de que ela sabia, registrou naquela personagem. Ah, então não sei o que, o Todd não tá aqui. Ela acredita, e acho que ele até fala, ele deve estar andando por aí, não sei o que e tal. Ah, eu vou procurar ele, vou para a floresta junto com o meu assistente. Tanto é que aí ela vai para a floresta e ainda se separa do assistente, né? Aquela coisa bem de filme slasher, sendo que ela acabou de conversar com um cara que ela sabia, como profissional, que era perigoso, né? Mas não registrou, né? E aí então a gente vai tendo no decorrer do filme as mortes, porque é um filme slasher. Esse Terry, nesse slasher, o assassino, ele não é mascarado. A gente já sabe quem é, o irmão, né? E são gêmeos, tudo. E esse irmão gêmeo e essas pessoas, e esse irmão gêmeo malvado, os dois gêmeos, eles estão assim. Parece que na verdade só tem mato ali, árvores naquele lugar. Uma outra vez eles estão em algum apartamento. Mas é assim, gente. Se a pessoa corre para onde está a piscina interna, vai aparecer o gêmeo malvado lá. Se tá numa ponte que tem lá, numa matazinha que tem, o gêmeo malvado aparece lá. Tem uma hora que um cara entra no carro dele, o gêmeo, que é o bonzinho, o injustiçado, tava atrás do carro dele. Enfim, esses dois caras, né, tanto o bonzinho quanto o malzinho, eles estão convenientemente onde todas as personagens que eles precisam A. Matar, B. E ou alertar estão, né? E aí, assim, você fala, mas por que a gente deveria ver isso? Olha, as interpretações são atrozes, atrozes, né? A Louise Lasser, que tava. Ela é a mãe. Olha, uma coisa eu vou dizer. Eu acho que ela tá sobreatuando, igual uma. Nossa. Só que é uma mãe que é maluca mesmo, né? Desde o começo. Então, é sobreatuado, mas eu acho que até a personagem tem uma progressão, porque ela é claramente. Ela é claramente crente de que o filho psicopata dela é o bonzinho e o outro é o malvado, né? Tanto é que o final é muito engraçado. Eu vou deixar depois o spoiler, né? Mas eu vou avisar antes de dar o spoiler. É muito engraçado que fica uma gritaria, assim. Mas então, até que tem uma certa progressão, vamos dizer assim, na personagem da mãe, da Louise Lasser. Ela tá sobreatuando, porque de certo, imagina, né, gente? Ela sabia que o material que ela tinha na mão era ruim. Porque o filme, assim, ele não tem uma sequência, sei lá, são pessoas que estão andando no prédio e andando naquele condomínio e tem algum motivo para ser alguma ligação com esses dois gêmeos e aí elas são mortas, né? Então, só que assim, as mortes, para quem curte filme slasher, são brutais. Assim, personagem que tem a mão decepada, né? Decepada.
Aí depois aparece, assim, aquele toco de braços. Claro, gente, para os olhos de hoje é mal feito. Naquela época a gente já sabia que era mal feito, mas a gente não tinha isso. Quando via isso, né? Uau, não sei o quê. Aí a mão dele no chão, assim, ainda apertando a lata de cerveja. Aí a mulher decapitada. Decapitada não, partida ao meio. É esse tipo de coisa. Então, tem nudez e tem morte. Só que aí, gente, ainda não tô na parte de spoiler, tá? O que que acontece? Eu assisti uma versão que tem no YouTube. Cuidado, porque é assim, ó. Esse filme, ele tem 1 hora e 20 e tantos minutos, 1 hora e 22, uma coisa assim. No YouTube, as duas versões, uma versão que eu vi, que tá com o Blood Rage, tem 1 hora e 18, 1 hora e 12. Então, tá faltando muita minutagem ali. Ou seja, nas versões do YouTube, o gore e a nudez, tudo foi cortado. Então, você só acaba tendo, vendo essas versões do YouTube, um slasher que tem interpretações, na maior parte, ruins, produção pobre, história que vai acontecendo aos solavancos, né? Vai solavancando, e aí então você não tem quase diversão alguma. Só que o que, que você pode fazer, se você tiver muito afim de assistir esse filme? As cópias que tem, que eu falei, então, não são completas. Só que se você procurar Blood Rage Kill Count, contagem de mortes, Kill, Count, C-O-U-N-T, Blood Rage é o nome do filme, um dos nomes do filme, Kill Count. Tem um youtuber, um cara, que ele acaba contando a história do filme, e no vídeo dele tem todas as mortes tão completas, tá? Você fala, não sei porque eu não detenho o poder do YouTube, eu não entendo. Eu sei que nas versões, pelo menos agora, em dezembro de 2024, quando estou gravando esse vídeo, as versões de Blood Rage que eu vi no YouTube, as duas, têm minutagem bem diminuída com relação ao original. Então todo o gore foi embora. E nudez e tudo mais. Nesse vídeo de Kill Count, você vai encontrar só os pedaços das mortes, né? E ainda o cara vai te contar toda a história, tá? Pode ser até que tenha lá, It's not cranberry sauce. Eu acho que tem, porque é uma frase engraçada. It's not cranberry sauce, this is not cranberry sauce, tá? Então é assim, gente, eu achei um slasher com um clima tão estranho, porque tem assim esse maluco, né? Tadinho do Todd, é que ele ficou sequelado, né? Ele, a relação da mãe com ele, assim. Então ele fala assim, tem uma cena que fala lá, ele encontra o interesse romântico enquanto ela ainda não sabe que ele é psicopata, né? Do irmão dele, mas e aí ele fala assim, você, não sei o que, meu irmão, eu nunca beijei uma garota, né, que ficou quanto tempo no sanatório. Aí ela fala, tá, não sei o que, você deveria tentar, é muito bom, tchau. Então tem umas coisas, assim, umas escolhas de diálogo e o jeito que eles estão falando, é, e até a véia, né, até a tiazinha, né, porque ela não era véia, tiazinha, é, que eu acabei rindo bastante no filme, né? Por conta dessa parte de algumas escolhas interpretativas. Ela, sim, para mostrar que ela tá triste, se acabando de comer as sobras do peru do Ação de Graças. Mas, assim, nessa parte, né? Eu achei até que tem progressão. É uma mãe que tá em processo de esfacelamento mesmo, né? E aí, depois que esse menino tinha falado para a mulher que não tinha beijado, uma menina, né? Nunca tinha beijado alguém, ele acaba reencontrando a mãe. Mas a mãe sempre acha que o Todd é o Terry. Ela sempre acha que nos olhos dela só existe o Terry, né? Por isso que esse filme aí, ó, um psicanalista iria estudar um slasher de 10ª categoria e ia ter coisa para falar de psicanálise aí. Tem uma hora que ele vai dar um beijo na mãe, ele dá um beijo na boca, sabe? Aqueles beijinhos assim. Uhul. Então é assim, gente.
Carnage, né, tem Carnificina para 1983, embora ele tenha sido lançado em 87, lembra? Ele foi gravado em 83. Ele ficou despercebido porque, além de ser produção regional, 87 os slashers estavam né, enjoados já. Embora ele tenha essas questionáveis em termos de storytelling, de narrativa, né, tudo, mas para quem curte um bom gore ou se diverte com produção pobre, tá? Pode ser um bom para completar. Agora eu vou começar a entrar na área de spoilers, porque não só porque para contar o final, mas é porque tem uma coisa da mãe, né, que é engraçada. Bom, então, nossa, essa moça que é a Final Girl lá vai com, ela tá com um nenezinho no colo, mesmo para quem não quer assistir o filme, né? Mesmo tá aqui, não vai matar o nenezinho, não é esse tipo de slasher, né? Mas fica chorando, enchendo o saco o nenezinho, tadinho. E aí, vai para lá, vai para cá e finalmente existe o confronto final entre o gêmeo bom e o gêmeo mau. Bombom e Mau Mau. Tinha um desenho animado chamado Bombom e Mau Mau quando eu era criança. Enfim, acho que era um desenho francês. Daí, o gêmeo bom mata o mal. Tá? Com tiro, não sei o quê. E aí a mãe chega. Só que a mãe chega. Ah, você matou, não sei o quê. Que bom que você. Nunca mais ele vai botar em perigo. Que bom, Terry, que você matou eu e o filho dela. Eu não sei. O Terry era o malvado, né? I'm not Terry, I'm Todd. Aí ele começa a gritar: eu sou o Todd, eu sou o Todd. E a velha também começa a gritar, os dois começam a gritar: I'm Todd, I'm Todd, I'm Todd, I'm Todd. Mas aí vai acontecer uma outra coisa. E eu não vou dar tanto spoiler assim, tá? É que assim, no final vira uma gritaria com essa mãe, porque na cabeça. E aí ela acaba pirando. Na verdade, assim. Quando ela começa a gritar, eu sou o Todd, eu sou o Todd, eu entendi como, não erro nem nada. É porque aí ela desintegrou mesmo, né? Porque o filho que ela queria com ela, né? Morreu. E como eu falei, essa parte, porque ela era uma profissional que já tinha atuado bastante, ela trabalhou, não só foi a esposa do Woody Allen, ela trabalhou lá no filme, naquele Bananas lá, trabalhou em show tipo Mary Tyler Moore, foi protagonista dessa série que eu falei e tal. Então, ela não era qualquer coisa. A gente percebe que tem uma progressão, né? Quando o. Só que a personagem, tadinha, é um pouco mal. É um pouco meio mal escrita, mas ela consegue. Por isso que ela tá sobreatuada. Também tinha um diretor que não a dirigiu, imagina, né? A gente tem que dar uns descontos. Mas, por exemplo, quando ela recebe lá, ela fala pro Terry, ela sabendo, não fala que o teu irmão saiu e ele acaba falando na mesa. Ela faz aquela cara de surpresa, mas ao mesmo tempo tá desgostosa, né? Só que assim, não registrou na cabeça dela, de mãe que prefere o Terry, que aquilo é um indício de que ele era um psicopatazinho, né? Enfim, até filme trash dá pra você fazer um estudo de caso, né? Eu abri a resenha aqui, o vídeo, comparando assim, citando, né, o Natal Sangrento 2, por causa das frases, né, do Garbage Day, e esse aí do This is not cranberry sauce. Só que assim, inegavelmente, esse filme, com tudo quanto é defeito que ele tem, ele pode ser divertido por causa das mortes e até por causa de algumas interpretações, de ser datado, tipo de figurino e tudo aquela coisa. Mas, assim, é um tipo de filme que pelo menos tentou fazer alguma coisa, né? O Natal Sangrento, não, ele usou 40 minutos de filme do primeiro, né? Então, não é uma. Esse aí, Blood, qualquer nome que você queira dar, né? É, qualquer título que você achar, pelo menos eles tentaram fazer uma coisa. E olha, até que para 1983, para um filme de baixo orçamento, independente, regional, até que vale a pena ver, né? Por causa das mortes, especialmente, tá? Tem algumas reações que são tão legais. Mas lembra, cuidado com a cópia do YouTube. Ela não tá. Nossa, tudo cortado. Então aí você talvez nem. Porque tem gente que às vezes assiste aos filmes, né? Por que, que as pessoas se divertem? Esse cara se divertiu tanto.
Porque às vezes a pessoa vê a versão, uma outra versão, uma versão cut, né? Aí você não tem o gore. Aí você só tem mesmo um filme ruim na sua mão. Onde você vai poder rir só porque, nossa, como que essa personagem apareceu aí? Por que que ele falou isso? Esse tipo de coisa, né?